paz do Senhor Jesus, eu estava aqui meditando na palavra de Deus em um texto muito conhecido que se encontra em Mateus 8:23, que é Jesus acalma a tempestade, um texto muito conhecido. E o texto vai falar assim que Jesus entrando no barco, os discípulos o seguiam. Então Jesus era o guia, era o foco, era a base. E os discípulos o seguiam. Eles eram fortes, não tinham medo, porque eles confiavam em Jesus, sabiam que Jesus pode fazer e faz. Então, o texto vai falar que Jesus entrando no barco, eles vão e o seguiam e entram no barco também. Mas aí Jesus vai dormir na cabeceira do barco e os discípulos acabam perdendo o foco de Jesus, deixando Jesus de lado. E aí eu acredito que começa a viver sua vida normal ali, começa a conversar e Jesus acaba deixando Jesus de lado porque Jesus estava descansando e acaba perdendo o foco de Jesus. E o texto vai falar que de repente surgiu uma grande tempestade. Aí veio um vento forte, as ondas eram fortes. E o texto vai falar que os discípulos temiam, ficaram com medo. E eles correm imediatamente e acordam Jesus. E Jesus acordando fala assim, homens de pouca fé. Eles acordam Jesus e falam, vamos morrer, mestre, vamos morrer. Jesus acorda e fala, homens de pouca fé. E apenas com uma palavra Jesus acalma a tempestade, acalma o vento e tudo. E tem aquela calmaria, aquela mansidão, tem o descanso. Então, o que a gente pode trazer para a nossa vida com esse texto? Se Jesus for a nossa base, for o nosso foco, se a gente buscar Jesus em primeiro lugar, com apenas uma palavra, Ele vai curar essa doença que você tem. Jesus vai curar com apenas uma palavra, se Ele for o foco. Se é a porta de emprego que você precisa, com apenas uma palavra, Jesus vai abrir essa porta. Se é uma ação na justiça, com apenas uma palavra, Jesus vai fazer qualquer coisa na sua vida. Se você colocar Jesus em primeiro lugar e buscar Ele de todo o seu coração, com apenas uma palavra, Ele muda a sua vida e muda a sua história. Porque Ele sendo foco, tudo é possível para o que quer. Os discípulos ficaram com medo. O problema da gente perder o foco de Jesus, por qualquer tempestade, qualquer ventinho, a gente fica com medo, acha que vai morrer. Mas não é assim, porque nós temos que ter fé e temos que colocar Jesus em primeiro lugar. Porque ali no barco, Jesus estava com os discípulos, mas os discípulos não estavam com Jesus. Até o momento que ele vai entrar no barco, ele está à frente, os discípulos atrás, Jesus era o foco, era a base. Mas a partir do momento que Jesus está dormindo, os discípulos deixam ele de lado e acaba perdendo o foco de Jesus, e aí começa a ter medo por causa de uma tempestade. Qualquer coisinha nós vamos ter medo se Jesus não for o nosso foco, não for a nossa base. Porque nós temos que estar com Jesus. Jesus está sempre com nós, mas a gente tem que estar sempre com Jesus. E não podemos deixar Ele de lado. E um exemplo bem claro de pessoas que estavam com Jesus e Jesus estava com eles, Daniel nas covas dos leões. Jogaram Daniel lá e Jesus estava lá. E o leão não fez nada com Daniel. Sadraque, Mesaque e Abednego foi jogado na fornalha. E Jesus estava ali com eles, porque Jesus era a base, era o foco deles. E não foi feito nada, o fogo não queimou eles e não aconteceu nada, porque Jesus estava com eles. E pelo contrário, eles estavam passeando no meio do fogo. Então, Jesus tem que ser nosso foco, tem que ser nossa base, nosso alicerce, porque com apenas uma palavra Ele vai mudar a nossa história. Ele vai mudar a nossa vida, mas temos que buscar Ele de todo o nosso coração, como fala em Mateus 6:33, buscar primeiramente o reino dos céus e fazer sua justiça, porque todas as demais coisas serão acrescentadas. E também, se Jesus for o nosso foco, como eu falei, Ele, com apenas uma palavra, Ele vai mudar tudo. E não só isso, o texto fala que Jesus estava dormindo, estava descansando. Então, se Jesus for o nosso foco, a gente vai ter descanso, a gente vai ter paz, porque o fardo dele, o jugo dele é suave e o fardo é leve. Então, confie em Deus e busque Ele de primeiro lugar na sua vida, coloque Ele em primeiro lugar, porque com apenas uma palavra Ele vai mudar a sua vida, Ele vai mudar a sua história. Amém? Então essa é a palavra que Deus me deixou
E se você foi abençoado com essa palavra, compartilhe com alguém, envie para alguém, que eu tenho certeza que Deus vai fazer uma coisa grandiosa na sua vida. Amém? Deus abençoe.